Olá, queridos irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor e dizer que depois de tantos e tantos anos na convivência com a igreja, através dos grupos familiares e das nossas inúmeras reuniões, não está fácil ficar nesse isolamento, mas eu creio que logo, logo isso vai passar e estaremos juntos novamente. Eu quero nesse momento compartilhar com os irmãos o estudo do capítulo 5 do livro de Atos, que é o estudo para os grupos familiares dessa semana. O tema desse estudo é 5 coisas impossíveis de serem feitas pelos homens. A primeira coisa é mentir ou enganar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos relata em Atos 4, de 32 a 36, que no início da igreja, as vidas que iam convertendo-se ao Senhor Jesus, eles tinham suas mentes e corações, almas, unidas de tal forma que não havia necessitado entre eles. E por que não havia necessitados? Porque tudo que os novos crentes possuíam, terras ou casas, eram vendidos e o dinheiro da venda era depositado aos pés dos apóstolos para serem distribuídos para aquelas pessoas que tivessem necessidade. Foi o que fez José, por sobrenome Barnabé, que nós podemos ver em Atos 4, 36, e também o que fez Ananias, esposo de Safira, que, diferentemente do que fez José, ele reteve parte do valor da venda e depositou o restante aos pés dos apóstolos, como está escrito em Atos 5, no verso 1 a 2. Foi nesse contexto que em Atos 5, no verso 3 até o 4, Pedro vira para Ananias e diz: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O pecado, irmãos, de Ananias não foi vender a sua propriedade nem reservar parte do dinheiro para si. O pecado de Ananias foi mentir ao Espírito Santo de Deus sobre a quantia que ele tinha recebido. Observa só a seriedade desse caso. A primeira coisa, Ananias mentiu para Deus. Ele não mentiu para os homens. Quando alguém mente para uma pessoa, um filho de Deus, em que a Bíblia diz que essa pessoa é a habitação do Espírito Santo, a mentira é proferida a Deus e não a pessoa, seja ela homem ou mulher. Tenha muito cuidado com o seu falar. Se você tem o costume de mentir, tem o costume de, mesmo que esporadicamente, pregar uma mentirinha para se livrar de alguma situação embaraçosa, não faça mais isso, porque de alguma forma Deus vai te tratar. Ele tratou Ananias e tratou com a morte. Cuidado, é muito perigoso. O segundo que eu quero destacar aqui, segundo ponto, é que o pecado de Ananias foi consequência de um coração hipócrita e egoísta. Tudo indica que Ananias e sua esposa não estavam realmente se importando em ajudar o próximo, mas o que parece é que eles estavam querendo impressionar os outros, a fim de obterem, alguma glória pessoal. Muito cuidado com o seu ministério, com o seu serviço aos santos. Veja se o que você tem feito no seu dia a dia, no seu trabalho para a igreja, para o povo de Deus, não tem sido para a satisfação do seu ego, sua satisfação própria em ser reconhecido pelos outros. Sonda o seu coração. A terceira coisa que eu quero destacar aqui é que Satanás se manteve próximo deles o bastante para influenciá-los. Ananias e Safira talvez
podem até terem pensado que estavam sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus a fazerem uma oferta de amor. Mas, na verdade, eles estavam sendo inspirados por Satanás a fazerem um ato egoísta, fingindo que era um ato de amor. Lembre-se que a palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, que é o papel dele. Ele anda ao nosso derredor tentando nos influenciar, né? Tantas coisas que estão acontecendo aí, e que se nós não atentarmos para como as coisas devem realmente ser, nós podemos ser influenciados pelo inimigo a agirmos de forma errada. Mas Paulo nos dá o caminho para nós vencermos esse problema, quando ele diz lá: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, irmãos, cuidado com suas ações. Antes de você fazer qualquer coisa, sonde o seu coração para ver se o que você vai fazer está no centro da vontade de Deus. Irmãos, cuidado com a mentira, cuidado com o engano, cuidado com a ocultação da verdade, ou qualquer outro meio a ser usado para enganar alguém. Muito cuidado com isso. Não esqueçam que o pai da mentira é o diabo, e ela tem por finalidade conduzir o mentiroso à morte, e que ninguém consegue mentir ou enganar a Deus, ninguém, porque Ele conhece os corações, Ele conhece o meu coração, conhece o seu coração, e conhece todas as intenções que estão contidas no nosso coração. Então, muito cuidado com isso. Não pense que quando você prega uma mentirinha aqui, tenta enganar alguém, que isso aí vai estar passando despercebido. Não. Você pode me enganar, eu posso enganar a você, mas a Deus ninguém engana. Uma segunda coisa que é impossível ao homem fazer é deter homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O texto de Atos 5, 27 a 29 diz assim, trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Queridos, não existe a mínima possibilidade de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus ser impedida de manifestar a sua fé em Jesus. Não existe possibilidade. O crente que verdadeiramente conhece a Jesus e tem alegria no coração pela nova vida, vivida com Ele, ele sente um profundo desejo de compartilhar isso, compartilhar a sua experiência para os que não conhecem a Jesus. Os apóstolos foram proibidos pelo sumo sacerdote de compartilharem as suas alegrias e de ensinar o Evangelho por meio do nome de Jesus. Foram proibidos. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos 13, 1 a 7, 1 Pedro 2, 13 a 17, que nós devemos obedecer às autoridades, a menos que essa obediência seja contra os ensinamentos do Senhor, que é o caso nesta passagem em que os apóstolos estavam sendo proibidos de falar de Jesus. O sumo sacerdote não conseguiu calar a boca deles, não conseguiu, e por isso, o maravilhoso é que o Evangelho continua a ser pregado até hoje. Eles estavam cheios do Espírito, não se intimidaram. Um homem cheio do Espírito, ninguém consegue calar a sua boca. Eu quero abrir um parênteses aqui para chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, em relação a esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo.
por conta desse vírus aí. Eu quero dizer para vocês que a nossa boca não foi fechada. Nós não fomos proibidos de falar do nome de Jesus. Como igreja de Deus, estamos em casa por obediência às autoridades de saúde, em conformidade com o que a palavra de Deus nos ensina através das cartas de Paulo e Pedro. Que nós tenhamos, nesse momento, irmãos, sabedoria e juízo para vivermos o que Deus requer de nós. Meu querido irmão, não trilhe pelos caminhos da alienação e do fanatismo religioso. Não queira ou procure ser espiritual além do que você é, por ser um filho de Deus, achando que não estamos nos reunindo por falta de fé. Tiago 1,27 diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nesse momento, nesse período em que nos encontramos presos dentro de casa, que nos encontramos de quarentena, visite os órfãos e as viúvas, visite os irmãos. E de que forma você vai visitar? Por telefone. Ligue para o irmão e ouça a voz dele. Permita que ele também ouça a tua voz. Como é gostoso. Outro dia eu recebi um telefonema do Junquilho. Meu irmão, estava com saudade de ouvir sua voz, falar com você. Como foi gostoso. Se interessa em saber como seu irmão está. Mande mensagens pelas redes sociais para o irmão, mensagens de edificação que são próprias de quem tem o Espírito Santo de Deus e não mensagens de destruição a serviço do diabo. Mande uma doação para quem estiver precisando, pois isso é amor. E Deus se agrada disso. Procure saber seu irmão como ele está precisando de alguma coisa. Então ajude seu irmão, você que pode. Vigie, fique atento em guardar-se incontaminado do mundo. Não se contamine com as setas malignas dos ataques dessa nova era tecnológica. Não se contamine com isso não. Lembre-se de que quando você se alia ou se une a uma pessoa em desarmonia com o Espírito Santo de Deus, você se torna um com ela. Fuja disso. Fuja, porque você vai perder a bênção. Você é filho de Deus. O Senhor está contigo. Você é forasteiro nesse mundo. Lembre-se da oração de Jesus, feita por você, quando ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabe, irmãos, como dizem, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será sempre o mesmo. Ele é poderoso para te guardar de todo o mal. Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Creia nisso. Somos igreja, somos corpo vivo. Nesse momento, quando eu falo com vocês, por meio desse vídeo, nós estamos praticando aqui, mesmo que digitalmente, a comunhão e o amor, levando a toda a igreja, com simplicidade, orientações e ensinos práticos para a vida dos irmãos. Então, alegremos-nos por esse momento. Não fica triste, não murmure, não. Alegre-se. Porque se isso está acontecendo, Deus está permitindo. E eu ainda ouso a dizer que este é o grande momento para nós colocarmos em prática tudo aquilo que ao longo dos anos a gente tem aprendido acerca da vida da igreja. É agora que é a hora de a gente botar em prática. Estamos isolados em casa por causa de um vírus. Não fomos calados, não fomos proibidos de cantar, de louvar,
Mas imagina se isso aqui fosse uma perseguição contra a igreja, que nós não pudéssemos mais abrir a boca para nada, senão poderíamos ser mortos. Como seria? Então esse é o momento onde a gente está experimentando na prática uma oportunidade de viver verdadeiramente a vida da igreja. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas tem denominações aí desesperadas, né, em manterem suas reuniões para não perderem aquilo que precisam para sustentar, né, toda uma estrutura humana. E também tem crentes aí já desesperados também, desorientados, porque não foram ensinados a ele o que nós fomos ensinados, o que nós aprendemos, que nós não precisamos de uma estrutura de concreto ou de aço, uma casa, um prédio, uma sala, não precisamos nada disso para adorar a Deus, nada disso. Que por meio da oração, irmãos, por meio do jejum e da leitura da palavra, nós possamos encher do Espírito Santo de Deus, porque só assim ninguém vai poder nos deter na propagação do Evangelho, na disseminação da mensagem de Cristo e da igreja, só cheio do Espírito Santo. Uma terceira coisa que eu quero deixar aqui para você é que é impossível ao homem impedir a obra do Espírito Santo. Atos 5, 34 a 35, 38 a 39 diz assim, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não poderá destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus e concordaram com ele. Irmãos, a obra de Deus não pode ser destruída, porque é Deus quem a sustenta. É Ele mesmo quem a sustenta. Eu lembro-me de um tempo bem antes do irmão Valtir falecer, que um certo homem nessa cidade, denominado de um grande pastor, disse que quando o irmão Valtir morresse, o testemunho da igreja em Vitória morreria com ele. Esse homem falou isso. No dia que o Valtir morrer, acaba aquilo lá. 8 anos já se passaram, desde que o irmão morreu. 8 anos. E nós continuamos aqui. Com lutas, sim. Com deficiências e limitações, sim. Mas debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Caminhando firme no fiel testemunho da edificação da igreja. Estamos aí, né? Que os irmãos não se intimidem diante dos poderosos, entre aspas, né? Poderosos religiosos, ou das poderosas chamadas igrejas. Não se intimidem com isso, não. Não se intimidem, porque quando a gente se intimida, né, a gente cria um bloqueio e acaba deixando de falar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, na pregação da mensagem de Cristo e a igreja, não se intimide. Vá em frente porque Deus está com você e ninguém vai te impedir de realizar a obra que Ele mesmo, que o Espírito dele colocou no seu coração. A nossa história, irmãos, mostra o quanto o Espírito Santo tem trabalhado em nosso favor. A nossa história mostra isso, né? Para que o testemunho pudesse estar aí, né, a todo vapor. Nós sempre ensinamos à igreja, sempre ensinamos aos irmãos, que igreja não é um edifício, não é uma casa, mas o conjunto, né, ou o ajuntamento dos salvos por Jesus, salvos em Cristo Jesus, espalhado ao redor da terra, a igreja universal, né? E
que a igreja só pode ser dividida por causa da geografia. Então nós ensinamos acerca da igreja na localidade, que é o povo de Deus, os salvos por Jesus Cristo, que se reúnem numa determinada localidade. Isso nós sempre ensinamos. Agora, por uma questão cultural e de estratégia, nós compramos um terreno e construímos um auditório, o nosso auditório, para a igreja se juntar com grande júbilo, em celebração ao Senhor, mas os nossos corações não estão presos nisso. Temos um local muito gostoso, como é bom estarmos juntos, aquele momento alegre, mas nosso coração não está preso naquilo, e não pode estar. É o que está acontecendo hoje. Se estivesse preso naquilo, estaríamos desesperados, mas não estamos. E por não estarmos, estamos aí, ligando, telefonando, mensagem, vídeo, procurando manter contato de alguma forma, mas é assim que deve ser. O nosso terreno, quando nós compramos, por ser um terreno de marinha, o governo tentou nos tirar, mas não conseguiu. Nós sofremos lá um incêndio, que todos vocês sabem, o incêndio do nosso auditório, em que nós perdemos quase tudo, mas nós o reconstruímos em 6 meses. Tanto a compra do terreno, quanto a construção do auditório, e sua reconstrução por época do incêndio, e também todo o material que existe lá, tudo foi conseguido com doações da própria igreja, doações de irmãos simples, mas comprometidos com a obra. Olha como é que Deus cuida de nós. Saímos de um salãozinho lá do horto, sem dinheiro algum, e em pouco tempo o Senhor moveu os corações para doarem, e conseguimos adquirir uma propriedade onde hoje estamos, que todos vocês conhecem. Aqui dali é milagre de Deus, aqui dali é a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e é por isso que eu digo que nada consegue deter, quando a obra é do Espírito. O Espírito Santo, irmãos, tem sido maravilhoso. Ao longo desses 45 anos de história da igreja em Vitória, nós nunca contraímos um empréstimo sequer, e nem tampouco nunca deixamos de pagar uma única prestação no dia do seu vencimento. Irmãos, isso é fantástico. Eu me alegro com isso, porque eu costumo dizer como Deus é misericordioso para conosco. Irmãos, Deus sempre moveu, e até hoje tem movido os corações dos irmãos a providenciarem todos os meios necessários à manutenção do nosso patrimônio, dos trabalhos da igreja, através dos dízimos, das ofertas e de doações, nas horas que realmente precisam. Deus tem movido. Por falar em finanças, eu vou abrir aqui um outro parêntese para dizer que nós estamos na 3ª semana de isolamento social, sem nos reunirmos em nosso auditório. E os irmãos, aqueles que não foram afetados financeiramente por esse isolamento, eles têm depositado as suas contribuições, seus dízimos e ofertas na conta da igreja. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que foi afetado, que está com dificuldade, que não está podendo contribuir, não fique triste por não estar contribuindo, não fica triste. Deus conhece o seu coração. Você não é abençoado só porque você contribui financeiramente. Você é abençoado porque você é filho de Deus, regenerado pelo sangue de Jesus. A sua bênção não é porque você é dizimista, é porque você nasceu de novo. Você é filho do Deus Altíssimo e você é um grande abençoado.
Nós não estamos cobrando os irmãos que entreguem suas contribuições, porque nós sempre buscamos ensinar, né, a pura verdade sobre as doutrinas bíblicas. E hoje hoje nós cremos que os irmãos maduros na fé e na doutrina sabem de suas necessidades perante a igreja e o Deus da igreja. Então é por isso que nós não estamos cobrando, né? Cada qual sabe de como está a sua vida, sabe da sua responsabilidade diante de Deus. Diante das nossas experiências como igreja, irmãos, e individualmente como, né, filhos, como pessoas, tenhamos plena convicção de que a obra do Espírito Santo realizada por meio de nós jamais poderá ser impedida por homem algum e nem tampouco pelo diabo, porque é Deus quem realiza. A quarta coisa que é impossível ao homem fazer é alegrar-se nas tribulações sem estar cheio do Espírito Santo. Você não vai conseguir se alegrar se você não estiver cheio do Espírito Santo. Atos 5, 41, 42 diz assim: eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessaram de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Nós vemos em todas as cartas de Paulo que quanto mais ele sofria pelo Evangelho, ele sofria pelo seu testemunho acerca de Jesus, mas ele regozijava por entender que ele estava trabalhando por uma causa santa e justa. E esse regozijo só era possível porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Só entendendo, ou melhor, só estando cheio, irmãos, do Espírito Santo de Deus, é que nós conseguiríamos nos manter firmes e felizes diante das mais adversas situações que a vida nos impõe. Só estando cheio do Espírito. Por que que Estevão, no momento do seu apedrejamento, ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado? Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Portanto, irmãos, busquemos o enchimento do Espírito, porque essa é a única condição de nós nos mantermos firmes e em paz diante dos problemas dessa vida. Eu sei que nesse momento talvez você esteja vivendo um grande problema. Talvez você esteja vivendo uma grande luta em casa, talvez desempregado, né? Mas busque o enchimento do Espírito, busque a presença de Deus, que Ele vai te dar paz, Ele vai dar paz ao seu coração, e Ele vai resolver o seu problema. Você não vai passar dificuldade, creia nisso. A quinta coisa que é impossível ao homem fazer é fazer cessar a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Atos 5,42 diz assim: e todos os dias no templo de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aqui eu quero fazer uma pergunta a você. Você é um crente? Um crente que realmente crê em Jesus? Porque, irmãos, o crente que crê em Jesus, ele obedece o que essa palavra diz. Você é esse crente? Você tem convicção da sua fé cristã? Tem convicção? Sabe, irmãos, uma maneira de você saber se você realmente é uma nova criatura em Cristo é você sentir que sua vida hoje é totalmente diferente do que você era antes de dizer que aceitou a Jesus. Olha para o seu passado. Se sua vida hoje estiver refletindo as mesmas coisas que você fazia no passado,
bem provavelmente nada mudou. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos nova criatura. Sonhe o seu coração. Eu faço essa pergunta porque se você for um crente de fato e não um crente nominal, não há como o homem, seja esse homem um terceiro, ou até mesmo você próprio, fazer esfriar ou cessar a pregação do Evangelho dos seus lábios. Não terá como alguém podar você, impedir você de falar, de testemunhar e de viver sobre todas as coisas aquilo que a Bíblia nos manda viver. E aqui eu quero concluir essa palavra dizendo que eu estou com muita saudade dos irmãos. Dizer que eu não vejo a hora de vê-los e espero, que a recíproca também seja verdadeira. Espero que os irmãos estejam sentindo saudade de mim. Sei que essa situação de ficar em casa, principalmente de forma obrigatória, não é nada agradável, mas é muito importante para o nosso bem-estar. Irmãos, não deixe de olhar atentamente o que está acontecendo ao redor do mundo. Não deixe de olhar. O problema que estamos passando nesse momento não é só em nosso país, aqui em nosso estado, nossa cidade. Foi publicado ontem aqui no G1, terça-feira, dia 7, que nas últimas 24 horas, do dia 6 para o dia 7, morreram 1.939 pessoas nos Estados Unidos. O maior número de mortos em um único dia em todo o planeta. Por esse vírus. 1.939 pessoas em um dia. É sério ou não é sério? Confiemos em Deus, irmãos. Confiemos. Vamos orar para Deus dar sabedoria às nossas autoridades, para nos mostrar o que fazer, nos dar uma direção certa, Confiemos e obedeçamos a eles, obedeçamos às nossas autoridades de saúde, que estão tentando aí nos livrar dos males desse vírus. É óbvio, irmãos, que nós precisamos trabalhar, porque sem trabalho não há dinheiro e a falta de dinheiro pode levar alguém à morte. Mas, contraindo o vírus, também estaremos sujeitos a morrer. Então, irmãos, se você não sair de casa ou sair, não vai contrair o vírus? Eu não sei. Se sair ou não sair, se você vai ou não contrair o vírus, eu não sei. E ninguém pode te garantir coisa alguma para você. Ó Deus, o que fazer? Então, na dúvida, eu fico em casa. Na dúvida, eu aconselho que você fique em casa. Espere mais um pouquinho para sair, a não ser que sua necessidade seja de extrema relevância. Nós vamos confiar, continuar confiando no Senhor. Confiemos, porque isso vai passar. É questão de mais dias, poucos dias. Pode ter certeza, irmãos, que no meio da igreja, no seio da igreja, você poderá até morrer do coronavírus, mas de fome você não vai morrer. Creia nisso. Saiba que de fome, no meio da igreja, ninguém vai morrer. Confie no Senhor. E eu concluo aqui dizendo, fecho a minha palavra dizendo, não se intimide ou se frustre se ouvir de alguém que o fato da sua igreja estar fechada é porque você não tem fé, ou que os seus líderes não têm fé. Primeiro, porque a igreja não está fechada,
A igreja, que somos nós, está com os olhos bem abertos e ativa para enfrentar os problemas. Estamos de olho, estamos atentos. Segundo, porque Jesus em Mateus 10,16 diz que nós devemos ser prudentes. É por prudência, é por obediência, é por amor à vida dos irmãos que o presbitério tomou essa decisão de suspender todas as atividades que exigem aglomeração de pessoas. Nesse período que estamos em casa, eu quero pedir mais uma vez aos irmãos que de dentro de seus lares, por meio dos telefones e das redes sociais, que vocês façam exalar o bom perfume de Cristo, abençoando os irmãos que estão espalhados por essa cidade. Seja o bom perfume de Cristo. Não seja a podridão de uma fossa, mas exale o bom perfume de Cristo, abençoando os irmãos. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, que o Senhor livre-os de todo mal, no amor, no grande amor de Cristo, no grande amor do nosso Pai. Eu deixo para vocês um grande abraço e um beijo no coração de todos. Valeu, breve estaremos juntos. Senhor abençoe.